Aleluia! Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Coisa boa. Estão com expectativa? Eu também estou. Que bom estarmos juntos, reunidos. Que bom, hoje é um dia de ceia, dia de festa, amém? Dia de celebrar aquele que morreu por nós, mas que ressuscitou. E o poder que ressuscitou Jesus da morte é o mesmo poder que hoje habita dentro de você, amém? E isso é glorioso demais. Como a Juliana disse, às vezes é difícil até para a nossa cabeça acompanhar tamanho poder, tamanha bondade, tamanha misericórdia. E que alegria ver um testemunho vivo, né? Eu amo a experiência Rema, eu amo ouvir os testemunhos dos nossos irmãos, porque nós podemos ver na prática a palavra entrando e causando mudança, amém? Coisas que um homem não pode fazer, coisa que às vezes um outro ser humano pode até ter boa vontade de ajudar, nós não temos o poder que a palavra tem, amém? E todas as vezes que tanto eu quanto o pastor e outros aqui, outros líderes e pastores da igreja podem ouvir e aconselhar pessoas, nós só podemos falar a palavra. Muitas vezes diante de tantas adversidades, sabe? Nós não somos consultores financeiros, psicólogos, médicos, até poderíamos ser, né, no nosso trabalho, mas tudo isso tem o seu valor e a sua importância, mas nós cremos que existe uma palavra que é poderosa para atingir cada área da sua vida, amém? E se você está aqui, possivelmente é porque você crê nisso também, e é sobre a palavra que nós vamos compartilhar, a palavra do Senhor. Hoje, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração que tem muito a ver com este cenário aqui, com aquilo que nós fazemos uma vez por mês. Isso pode ser feito na sua casa também, você pode ceiar com a sua família, mas aqui nessa igreja local nós fazemos sempre no início do mês a Santa Ceia, e a gente vai falar sobre discernir o corpo de Cristo, amém? Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, no capítulo 11. A gente vai ler do verso 17 ao 21 e depois do 26 ao 34. 1 Coríntios 11, versão ARA. Eu vou ler na ARA. Você encontrou? Vamos lá. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperais uns pelos outros, e se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei, quando a ordenarei quando for ter convosco. Só até aí, querido. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Pai, eu te agradeço pela rica oportunidade de compartilhar a tua palavra, que é a verdade para nós. A sua palavra é salvação, Pai, para a nossa alma, para a nossa mente, Pai. Ela vem trazer uma nova forma de pensar, Pai, a cultura do teu reino instaurada no nosso coração e na nossa mente, para que possamos ser capazes de compreender e de viver, Pai, a sua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que está na nossa mente, que é sofisma, Pai, que é mentira, que não faz parte da tua realidade em nós. Nós cremos no poder da palavra destruindo tudo isso, Pai, e
levando de fato a nossa razão, Pai, cativa a obediência de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, por mentes aqui compreendendo a Tua palavra, corações abertos para receber a semente da Tua boa palavra, corações férteis neste lugar, Pai. Aqueles que entraram aqui, Pai, cabisbaixos, Pai, abatidos, ou até mesmo incrédulos, Pai, em algumas áreas da sua vida. Eu creio, Pai, na unção que está neste lugar e na Tua palavra, afetando cada coração, Pai. Obrigado pela Tua inspiração sobre a minha vida, Pai. Que eu não venha falar palavras de sabedoria humana, Pai, para puro convencimento, Pai, mas que o Evangelho, que é poder de Deus, Pai, traga de fato, Pai, constrangimento, rendição ao nosso coração diante da Tua vontade, Pai. Nós cremos que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável para nós. Por isso nós dizemos nessa noite, Pai, fale conosco, nós nos submetemos à Tua vontade. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém. Ô, glória, então você já concordou. Amém? Tá igual no aplicativo, né? Tem aquele, quando você vai instalar, você tem que ler e concordar, e você pode continuar. Então você disse amém, você ouviu, você concordou, a palavra vai ser liberada e eu tenho certeza que ela é poderosa. Amém? Queridos, aqui nós lemos um texto tão conhecido no livro de Coríntios, um livro aqui que Paulo está falando sobre um dia de ceia. Amém? Um dia como hoje, só que lá na igreja primitiva, né? Voltando a alguns anos. E nesse texto aqui ele começa falando que ele recebeu informações de que aquele corpo, naquele momento, eles estavam passando ali por algumas divisões, algumas contendas, e que isso ficava muito visível nesse dia. Não era algo que só acontecia no dia da ceia, mas possivelmente era algum tipo de pressão que aquela igreja estava passando, e naquele momento de festa e de celebração, por conta das atitudes de alguns irmãos, aquilo era revelado, aquilo era exposto. E aí ele fala aqui que olha, eu estou informado de haver divisões e que quando vocês se reúnem, não é a ceia que vocês estão comendo, porque vocês estão fazendo isso de forma desordenada, sem reverência, sem instrução, sem saber o que realmente está acontecendo. E eu já li esse texto algumas vezes, é um texto, como eu disse, muito conhecido, e eventualmente nós ceiamos e nós lemos ele. E muitas vezes eu lendo o contexto, eu achava às vezes que o texto se tratava simplesmente de pessoas ali que estavam talvez gulosas ou sem noção e levando seus pratos de comida e comendo cada um numa hora, e outras horas eu lia também o texto e falava, bom, eu acho que esse texto também fala um pouco sobre você não comer a ceia e não celebrar isso com falta de perdão no seu coração, e sabe, tudo isso é verdade, está dentro do contexto, mas existe uma abrangência maior para a gente entender aqui o que Paulo está falando, e eu quero trazer um pouco do que acontecia aqui nesse momento. Na igreja primitiva, quando tinha esse momento da ceia, existia uma festa também que chamava festa ágape, ou festa do amor. Então, aquela igreja, além de ter esse momento, relembrando a morte e ressurreição de Cristo, cada um trazia alimentos da sua casa, trazia pratos. Igual quando a gente faz, cada um traz um pratinho, era esse momento que a igreja vivia. E eles traziam ali algumas comidas, algumas coisas, e chamava-se festa do amor, porque era um momento de comunhão, um momento de compartilhamento. E aqui Paulo está dizendo que ele percebe que naquela ocasião as pessoas traziam as suas coisas, mas algumas vinham com tanta fome ou com tanta desconexão, se é que eu posso usar essa palavra, com o que estava acontecendo ali, que elas já começavam a comer e não olhavam muito para quem estava do lado e se juntava talvez com aquele que era mais próximo dele, não tinha muita comunhão com o outro, não oferecia, e enquanto alguns estavam com muita fome e nem tinham muito o que levar, outros já estavam até embriagados com aquilo que levavam. Então Paulo ele começa a pintar e a narrar esse cenário que era realmente muito feio, afinal tratava-se de uma festa de crentes, de um culto. Então não acho, queridos, que problema só na igreja só existe hoje, amém? Onde tem gente, tem problema, porque onde tem gente, precisa de Jesus. É por isso que nós precisamos de um Salvador, amém? Se eu não precisasse de um Salvador, eu não estaria aqui, você também não, mas estamos aqui porque precisamos de Jesus. E aí eu pensava que esse texto tratava-se só sobre isso, mas eu achei muito forte quando eu li esse texto que fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não é muito comum na Nova Aliança você perceber textos que falam de um juízo tão explícito, assim, com essas palavras, se você fizer isso, isso vai acontecer. E aí ele fala no versículo seguinte, eis a razão, porque muitos estão enfraquecidos, doentes ou até morrem mais cedo.
Eu não sei você, mas eu acho isso um caso para se pensar. As palavras que estão escritas na nossa Bíblia, elas não são simplesmente para nós lermos e falar, poxa, aquele povo de Corinto, né? Olha só, não. A Bíblia fala que toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução. E aqui ele está falando, olha, ele está nos advertindo, discirna o corpo. Mas talvez você nem tenha se dado conta do que significa discernir, né? E eu peguei algumas palavras aqui, sinônimos, para trazer esse entendimento mais fácil. Discernir, você pode trocar por compreender, considerar, perceber, saber, observar, atentar, distinguir. É uma iniciativa que parte de nós. É uma responsabilidade que parte de nós. É algo que quando o Senhor olha para o corpo de Cristo, que somos nós como igreja hoje na terra, Ele espera que eu e você façamos isso. Reconhecendo o sacrifício da cruz? Sim. Mas também se atentando, percebendo, distinguindo, compreendendo o que é o corpo de Cristo. E isso é muito sério, queridos. Porque eu não sei você, eu não quero comer e beber juízo para mim. E isso não é uma palavra de medo e nem de condenação, mas é uma palavra demonstrando que tem princípios que não podem ser desconsiderados. Amém? A Bíblia é um livro de princípios. E eu não sei você, mas quando eu ensino meus filhos, existem coisas que são negociáveis, mas existem coisas que são inegociáveis, que são princípios, que são valores da nossa casa. E eu acredito que quando você olha para a palavra, você deve ver dessa forma também. Existem coisas, queridos, que são inegociáveis. E aqui nós estamos diante de um princípio. Nós vemos aqui o zelo de Paulo em relação ao corpo de Cristo. E segundo a revelação que ele tinha a respeito de quem era Jesus e do corpo dele. Então, quando a gente vê aqui que era uma festa do amor, na verdade, na festa do amor estava revelando motivações estranhas, divisões, egoísmo, gula, coisas que estavam acontecendo ali, e onde a motivação e a reverência eram totalmente perdidos. E talvez você fale, bom, Camila, então tá tudo bem, eu não estou sabendo de nada, né, assim, na igreja que possa, a gente come no café com vida, o pastor até fala, paga o lanche pro seu irmão, então tá tudo bem. Mas sabe, a gente não precisa olhar o texto só de forma literal, né? De fato, eu creio aqui que a gente gosta de dividir o alimento e que, graças a Deus, não estamos passando por nenhum tipo de divisão, mas existe sim um discernir o corpo de Cristo, que é a nossa responsabilidade, queridos. E Paulo usa esse cenário para registrar e eternizar algo que vem do coração de Deus. O quanto ele zela pelo corpo, o quanto ele ama a igreja, o quanto ele ama você, inserido no corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é, como você sabe, só o verbo da vida Arujá, mas é a igreja como um todo. E é fato que existe, quando a gente fala assim, algumas pessoas podem ler esse texto aqui, discernir o corpo de Cristo, e falar, bom, eu acho que esse texto, Camila, só está falando do corpo de Cristo no sentido de que ele morreu, ressuscitou, e hoje ele está com o corpo glorificado lá no céu. Quantos aqui sabem que Jesus ressuscitou? Quantos aqui sabem que hoje ele está com o corpo glorificado no céu? Quantos aqui sabem que Jesus voltou de uma forma que não foi a forma como ele era? Ele se fez homem e ele volta com um corpo glorificado. Então, você também precisa saber disso, você também precisa discernir isso. Mas o texto não está falando só deste corpo que foi glorificado. No trono, você tem que entender que se o corpo de Cristo, que é chamado a igreja, a gente vai ler alguns textos que falam sobre isso, você tem que entender que não está só a cabeça de Cristo no trono. O corpo de Cristo. Por isso que lá em Efésios fala que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Porque se eu e você somos igreja, somos corpo de Cristo na terra, se ele está sentado lá, você também está. Como corpo. Individualmente, querido, nós somos templo, habitação do Espírito Santo. A gente sabe que nessa onda do online, da gente ter cultos e ministrações, muitas vezes a gente fica até mais confortável. Eu não, né? Porque eu já estou aqui, em todos os cultos. Mas talvez você fale, vou faltar, né? Porque eu posso ouvir o culto lá de casa. E aí tem gente que vai se acostumando e ouve um, e ouve outro, e ouve outro. De repente, não congrega mais. Mas sabe, queridos, não é isso que a Bíblia fala para nós fazermos. E aqui a gente pode cair num erro de interpretação. Porque em 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Aí, Camila, você está concordando comigo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então você vai dizer isso, eu sou o templo do Espírito. De fato, queridos, o Espírito Santo está dentro de você 24 horas por dia. Nós somos a habitação do Senhor. Que coisa honrosa. Que fato maravilhoso. Que consciência que nós precisamos ter. Nós precisamos andar mesmo com essa cabeça e com essa percepção. Às vezes nós vamos acordar achando que é um dia comum, que somos pessoas comuns, mas nós precisamos nos lembrar todos os dias. O Espírito Santo está dentro de mim. Ele está 24 horas dentro de mim. Ele não saiu de mim para eu poder ficar irado, falar uma besteira. Não, ele estava lá. E essa consciência, de fato, nós precisamos ter. Mas existe uma outra coisa que você precisa saber. Individualmente, você é a habitação do Espírito Santo. Mas igreja, você é quando você está reunido com o seu irmão. No Novo Testamento, a palavra igreja, o original dessa palavra é eclésia. E eclésia não é uma palavra só cristã. Uma palavra, se fosse hoje no dia, não é uma palavra gospel, não é só. A palavra eclésia, ela fazia parte do vocabulário popular grego. E era uma palavra que as pessoas utilizavam. O que significava eclésia? Eclésia era uma reunião de pessoas em um lugar. Na cultura grega, era muito comum as pessoas se reunirem para discutir coisas. Não é à toa que muito da nossa cultura e muito da influência que a gente tem de tudo, de política, de estudos, de ciência, vem dessa época, porque ali eles trocavam ideias. E essa palavra eclésia é justamente uma reunião de pessoas. Só que no livro de Atos, queridos, depois da descida do Pentecostes, os santos começaram a se reunir. E aí nós vamos ver a palavra eclésia. Eclésia é uma reunião. E na igreja de Atos, eles se reuniam em locais fechados para cultuar a Deus, orar e ouvir a palavra. E isso começou a acontecer justamente nesse formato que hoje a gente chama, na nossa língua, de igreja. E sabe, a igreja é justamente a reunião dos santos em um lugar. Infelizmente, porque a gente vê algumas coisas que não são boas acontecendo em alguns lugares, às vezes a gente quer desvalorizar ou diminuir o poder e a importância que o corpo de Cristo tem sobre a terra. Mas sabe, queridos, não é por conta do erro de alguns que a ideia de Deus, que é o corpo de Cristo, a igreja na terra, vai perder o seu valor. Hoje eu não combinei, com a Samara, que ministrou o louvor, mas ela, muito guiada pelo Espírito, cantou algumas canções que justamente trouxeram essa revelação. A primeira delas, ela cantou sobre Verbo vivo, viveu entre nós, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus traz essa revelação em Cesareia de Filipos, lá ele fala o seguinte, eu sou, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele, sobre essa revelação, sobre essa pedra, eu edificarei a minha, e sobre a minha igreja, a porta do inferno não vai prevalecer. A autoridade que eu vou dar a vocês vai ser ligada no céu e na terra. Naquele contexto, queridos, Jesus estava mostrando o tamanho da importância do corpo de Cristo sobre a terra. Naquela situação, Jesus já trazia uma revelação. E depois veio a canção, sobre a história da igreja. O Coliseu e tantas outras pressões que vieram para acabar com a igreja. E não acabou. Sabe por quê, queridos? Porque é da vontade de Deus que o corpo de Cristo exista aqui na terra. Jesus não disse, ei, depois que eles forem salvos, Senhor, leve-os embora daqui. Tire-os daqui. Não, ele fala, não os tire do mundo. Os conserve aqui, porque eles precisam salgar, porque eles precisam fazer algo. É por isso que Paulo diz, o morrer é lucro, é até vantajoso, eu já vou estar com Cristo assim, face a face, mas o viver é Cristo. O viver é Cristo, o viver é entender a importância do corpo e todas as suas ramificações, as suas atribuições e o poder que isso carrega. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 18 ao 22. Efésios 1, 18 ao 22. Eu vou ler na versão NVI. Olha essa oração que Paulo fez aqui pela igreja de Éfeso. Nós estamos falando sobre discernir o corpo de Cristo. Efésios 1, 18. Você achou? Vamos lá. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse, queridos, é o tipo de texto que você precisa ler e reler e olhar cada versículo, porque no começo ele vai falando de um poder, de uma esperança, de um chamamento que você pode até se perder nas camadas. Mas aqui eu quero falar assim, meio de forma rápida, só para você entender o que Paulo está dizendo. Ele fala, ei, eu oro, eu clamo por vocês, eu intercedo para que vocês tenham a compreensão. É necessário que vocês compreendam. O que ele está falando que a gente precisa entender? Ele fala, eu preciso que vocês saibam qual a esperança. Conheçam a esperança para a qual ele os chamou e a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Então entendam quem vocês são, o poder que isso carrega e para que vocês foram chamados. E ele fala assim, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Ou ele fala, o que isso quer dizer? Que você é ungido. Você se lembra que Cristo não é o sobrenome de Jesus? Que Cristo é a designação de Jesus? Cristo era o ungido, o separado, o exclusivo para fazer o que ele fazia. E quando você nasce de novo, você se torna ungido. É o que a Bíblia fala, que hoje você tem a unção que vem do santo. Se você tem a unção que vem do santo, Jesus quer dizer que assim como ele era ungido, você é. E aqui ele está dizendo, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ele está dizendo, ei, entenda que existe um poder que opera em seu favor e através de você. E esse poder, ele fala, não é um poder qualquer, é um poder equivalente, é um poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita. Lembra que eu disse? O poder que ressuscitou Jesus, que levou ele às alturas, que o fez assentar, foi o mesmo poder que te alcançou, que te salvou e que te colocou nesse lugar. Muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só nessa era, mas na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça para todas as coisas, de todas as coisas para a igreja. E eu achei muito interessante isso, querido, porque ele vai trazendo um contexto onde ele vai tirando a sua visão do macro para onde ele quer te trazer, para o entendimento que ele quer trazer para você. Ele fala, ei, entenda, existe um poder sobre a sua vida, uma unção sobre você, que opera em você e através de você, aqueles que creem. Existe uma gloriosa herança. E ele fala assim, é preciso que você compreenda que o poder que ressuscitou Jesus, que o fez assentar, hoje atua sobre você. E foi ele que designou Jesus como cabeça do corpo, que é a igreja. E aí ele traz uma responsabilidade do que acontece a partir da igreja, que é o seu corpo. O corpo de Cristo na terra é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Sabe, queridos, eu sei que às vezes nós queremos desmembrar, porque é mais fácil, entre aspas, amar a Jesus do que amar a igreja. Mas o texto está dizendo aqui que a igreja, que é o seu corpo, é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu peguei uma versão desse final, desse texto que a gente estava lendo em Efésios, da versão A Mensagem. A Mensagem, ela não é uma versão literal da Bíblia, ela parafraseia, mas eu acredito que a linguagem dela vai tentar abrir um pouco os nossos olhos sobre o que esse texto está dizendo. Diz assim, não precisa abrir, talvez você não tenha, só escute com atenção. Toda essa força, esse poder, vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome,
Nenhum poder está fora do alcance da sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Que texto impressionante. Ele traz aqui uma outra perspectiva, ele abrange aqui a nossa perspectiva. Ele fala, ei, é Cristo que está no centro. E junto com Cristo está o corpo dele. E quando nós vemos o corpo de Cristo andando de forma saudável, não é de forma perfeita, mas de forma saudável, porque nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Quando nós compreendemos isso, nós vamos ver que Cristo se move através do corpo, porque é através de nós que ele age e preenche tudo com a sua presença. Nós falamos diversas vezes, queridos, que a nossa boca pode ser a boca de Deus para alguém, que as nossas mãos podem ser a mão do próprio Jesus, tocando alguém, com cura, com amor, com bondade, com restauração. A própria Juliana aqui contando sobre como a palavra foi importante. Isso aconteceria se não existisse um corpo, se pessoas que estão nesse corpo não tivessem conhecido ela, e falar de Cristo para ela, e falar de um poder que existe na palavra. O corpo de Cristo é relevante sobre a terra, querido. Vai existir um momento onde as trombetas soarão, onde nós nos encontraremos com Cristo. E aí eu não sei exatamente como vai ser o mundo sem o corpo de Cristo. Não por causa da nossa capacidade pessoal, mas por causa do poder que existe sobre o corpo de Cristo, aqui na terra. E a gente tem que entender em que tipo de missão a gente está envolvido. Em que tipo de projeto a nossa vida está inserida. Em que tipo de revelação, sabe? De fato, o corpo de Cristo não é um clube, não é um lugar onde a gente encontra os nossos melhores amigos, ou alguns amigos, ou nenhum amigo, Camila, vou só para ouvir a palavra, saio rapidinho. Cada um tem uma percepção, uma ambição do que deseja encontrar numa igreja, mas sabe, a gente precisa, de uma vez por todas, aniquilar da nossa cabeça a visão de consumidores de igreja. Nós não somos consumidores de igreja, nós somos a igreja. Nós somos o corpo. Então, talvez você tenha um chamado aí para ser um grande empresário, para ser uma grande mãe, um grande pai, um profissional liberal, um evangelista, um missionário, um professor, eu não sei. Mas o que você precisa entender é que o poder do corpo de Cristo na terra parte da igreja. E é como um grande elástico. A gente vai, faz coisas, mas estamos sempre ligados a esse corpo. É aqui que nós nos desenvolvemos, é aqui que nós somos treinados, é aqui que esse exército é preparado, querido. É aqui que os nossos filhos são alimentados. É aqui onde nós somos confrontados. É aqui onde talvez nós vamos escutar coisas que nunca, se você não servisse na igreja, talvez nunca ninguém lá no mundo fosse falar para você o que você já precisou ouvir aqui nesse lugar. Esse é o poder do corpo de Cristo. É um poder transformador, é um poder de relevância, é um poder sobrenatural. Não é um poder de domínio, de manipulação. Não é para isso que existe o corpo de Cristo. Embora, como eu disse, né, pessoas podem deturpar o propósito de Deus. Mas é como Paulo fala. Se você vai ler lá em Filipenses, eu não vou ler para a gente não gastar tempo. Ele fala, olha, existem pessoas pregando por ambição, por manipulação, por inveja, por egoísmo. O que importa? Que Cristo seja pregado. Paulo traz essa consciência, querido. Porque isso não é de hoje, não. Agora, se você ficar procurando motivos para enfraquecer ou para achar que o corpo de Cristo está enfraquecido, você vai encontrar. Mas você não é o elo fraco, você faz parte do corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo na terra. Nós somos esse corpo quando estamos reunidos. Uma igreja saudável, querido, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que desenvolve, que alcança, que motiva, que transforma, que nos tira da nossa mornidão, que nos confronta muitas vezes quando nós chegamos num culto e achamos que aquele pecadinho nosso ali de estimação que já está há 5 anos
tá tudo bem. De repente vem aquela pregação que falei, é um chacoalhão para nós. Isso são coisas que o corpo de Cristo faz conosco. E a Bíblia fala, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns, ainda mais sabendo que o dia está próximo. Não podemos dizer que amamos Jesus, amamos a sua volta, sem amar o corpo. Sabe, existem algumas estratégias que o nosso inimigo, o diabo, faz quando ele quer parar um cristão, um crente. Uma das coisas que ele faz, e acredito que uma das primeiras, é te calar. Ele sabe que se você não falar a palavra, você vai se enfraquecer. E quando a gente está triste, a gente é tendencioso a ficar mais quieto, não é assim? A gente não quer falar muito. Se a gente fala que não deve. E essa é a tendência natural. É a tendência da alma, né? A gente ali se fechar. Mas no fundo, o diabo sabe que a sua voz é uma grande ferramenta. E quando você fala a palavra diante da adversidade, aquilo te levanta. Não é isso que acontecia nos Salmos? Davi olhava os problemas, ou o salmista, e ele via a grandeza de Deus e as palavras que ele liberava, os louvores, as poesias ali, levantavam ele, porque a palavra tem poder para te levantar. E a outra coisa que ele faz, além de influenciar um crente a se calar, a outra coisa que ele faz é querer te isolar do corpo de Cristo. Quanto mais um membro do corpo está desconectado do seu corpo, mais chances ele tem de necrosar, de apodrecer e de não funcionar. Discernir o corpo é entender o tamanho do projeto de Deus, que é o corpo de Cristo na Terra. E quando a gente ama o corpo, querido, a gente vai para cima. A gente não deixa a peteca cair. Eu já contei aqui algumas vezes, e eu não quero ser emocional, mas eu nasci de novo muito pequena. E minha mãe ela se casou, uma semana depois ela se converteu, então quando a gente nasceu, ela já falou de Jesus e com consciência, logo quando tínhamos consciência já recebemos Jesus. Mas meu pai não era cristão ainda, e por muito tempo eu não pude congregar. E eu me lembro que eu comecei a congregar efetivamente, não ir às vezes, efetivamente com 12 anos de idade. Mas aquilo era um desejo tão grande do nosso coração que tudo que tinha naquele lugar, por menor que fosse a igreja que eu estava, uma igreja simples, sem muitos eventos, normal, uma igreja não muito grande. Mas eu tinha tanto desejo de estar naquele lugar, porque eu passei 12 anos querendo. Aquele é o meu lugar, aquele lugar onde eu me sinto em casa. E a gente ia em algumas igrejas, e algumas amigas da minha mãe iam na casa lá orar, de denominações diferentes. E era uma grande bênção. Fui batizado no Espírito Santo em casa, lia a palavra em casa, ouvia um monte de louvor em casa. Mas eu queria estar no corpo, presencialmente. E eu lembro que quando isso começou a acontecer, e eu fui ficando, e foi tendo a oportunidade de fazer alguma coisa, em tudo, eu podia me envolver, que uma pessoa de 12 anos não tem muitas coisas a fazer, né? Assim, embora eu fosse bem ativa, eu comecei a me envolver aqui, envolver ali, e tudo era uma alegria. Ixi, eu vou falar uma coisa, vocês vão saber a minha idade, né? Pôr a transparência no reto projetor. Quem aqui é dessa época? Só para saber que eu não estou sozinha. Nossa, pouquinha gente, né? Talvez você não seja tão antigo de igreja. Antigamente não tinha o telão. E aí, para ter a música, a gente colocava o reto projetor, a transparência e cantava Rompendo em Fé, né, Grande, etc. E aquilo era uma alegria muito grande. Camila, mas era só a transparência. Qualquer pessoa poderia colocar, mas eu estava colocando. E eu me lembro que cada vez as lágrimas corriam. Sabe por quê, queridos? Porque eu comecei a entender, naquele momento, a graça do Senhor me alcançou. Era como se os meus olhos se abrissem. Eu entendi esse lugar. É nesse lugar que algo vai acontecer na minha vida. É nesse lugar que Deus vai fazer algo grande na minha vida. É nesse lugar que Ele vai me encontrar. É nesse lugar que Ele vai me lapidar. É nesse lugar que Ele vai me proteger. E, queridos, foi isso que aconteceu. Camille, você nunca se decepcionou nesse lugar? Sim, mas foi nesse lugar que eu fui sarada, foi nesse lugar que eu fui curada, foi nesse lugar que eu fui levantada, que eu fui impedida de viver uma adolescência com defraudação emocional. Porque essas paredes são ungidas? Não, querido, porque tudo que vem de Deus é ungido. Toda a ideia de Deus é poderosa. Toda a ideia de Deus funciona. Ela é criada para funcionar.
Então existe mesmo um poder do céu quando o corpo se reúne. E não é só aquele poder de coletividade, da união faz a força, não é isso. Porque eu sei que ajuntamento de pessoas, qualquer coisa no mundo pode promover, né? Uma ONG, qualquer tipo de religião, ajuntamento de pessoas pode acontecer. Mas quando você carrega a presença do Senhor, a palavra do Senhor, a proposta do Senhor, o motivo do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, queridos, alguma coisa acontece. Em Efésios 5, 29 e 30 diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Sabe, Cristo ama o seu corpo. Cristo ama a igreja. E aqui esse texto está dizendo, ninguém em sã consciência, né? A gente sabe que talvez com alguma dificuldade aí alguém pode realmente se maltratar, mas ele está dizendo aqui de algo saudável. Cristo cuida e alimenta a igreja. Não tem como, queridos, a gente amar o cabeça, dizer que ama Jesus e esquecer que ele tem um corpo. É como você dizer que ama minha família, fazer um grande banquete e só chamar meu marido. Não é direta não, viu, gente? Sempre me chama. E Camila quer comer, né? Não. Não vai ser estranho se eu tiver com a agenda livre, você fizer um, nossa, eu amo sua família, pastor, não sei o que, sua família. Vem, ó, pastor, vem aqui. E não é minha esposa, meus filhos. Não, deixa eles lá em casa. Vai ficar estranho. Isso naturalmente falando. Imagina o corpo. Ah, eu amo Jesus, eu amo a palavra. Amo... E o corpo de Cristo tem meus ressalvos. Queridos, as pessoas erram com certeza. Mas existem, sim, lugares cheios do amor de Deus, lugares honrados, lugares que o caráter de Deus é exaltado. Existem pessoas ainda que Deus usa. A história da igreja não parou. Pelo contrário, nós estamos diante do avivamento, do maior avivamento que nós podemos ver. Cristo está voltando. E aqueles que decidirem arregaçar as mangas, amar o corpo de Cristo e se envolver com o projeto de Deus para os últimos dias vão ver e vão participar e vão ser galardoados quando chegarem nos céus por causa daquilo que plantarem aqui no corpo. Discernir o corpo de Cristo é também não negligenciá-lo. A Bíblia fala lá em Mateus, você não precisa abrir, 25:44, diz assim, num diálogo. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizeste a mim. É Jesus falando sobre aquele grande dia. E ele falando, tive fome, não me deram de comer, tive sede, estive preso, não me visitaste. O que ele estava dizendo? E eles perguntaram, como assim, Senhor? Quando é que você teve fome? Quando é que você teve sede? Quando você olhou a necessidade do corpo e negligenciou. Era como se eu estivesse lá falando, faça, e você dizendo não. Negligenciar. Ignorar. É também não discernir. Eu estou lendo alguns textos aqui, alguns trechinhos, alguns eu estou abrindo com vocês, outros não, para não ficar cansativo, mas você está conseguindo prestar atenção, né? Em Colossenses 3:17 diz assim, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Se existe uma boa forma, queridos, e eu sei que há, de nós não vivermos uma vida focada simplesmente nos nossos próprios interesses, é quando nós entendemos o interesse de Deus no corpo de Cristo. Porque existem coisas que nós precisamos fazer daqui para fora. Existem pessoas que vão ter um chamado de ir e trazer, né? Evangelistas, missionários, empresários, médicos, você na sua profissão, no seu trabalho vai estar evangelizando. Mas tem um lugar, um ponto de partida para as coisas acontecerem. E sabe, não dá muito certo quando a pessoa fala, não, eu já tenho muito tempo, já sei tudo da palavra, eu vou fazendo aqui minhas coisas, eu abençoo um, eu oro por outro. Mas sabe, querido, você precisa ser pastoreado. Você precisa ter um lugar onde você é forjado, onde você é cuidado, onde você é alimentado. Onde você possa transbordar onde você estiver. Não é assim. Foi o Senhor que criou essa ideia, não fui eu, não. Eu não estou falando porque eu sou esposa do pastor, não. Eu estou falando porque é o que a Bíblia diz.
façam como ao Senhor. Perceba, discirna, compreenda o corpo de Cristo na sua totalidade. Ame o corpo. Pergunte ao Senhor, qual é a necessidade do meu corpo? Sabe, não é como se você estivesse perguntando para Deus como ajudar alguém de outro lugar. Nesse contexto, ele está dizendo, olhe para o seu próprio corpo, que é o corpo de Cristo. Sabe quando você... Tem pessoas que às vezes, talvez por falta de entendimento, ajudei aquela igreja ali, fiz tal coisa, né? E a pessoa é cristã, sabe? Não é uma caridade que você está fazendo, não é algo assim, olha... Não, queridos, você está fazendo pelo seu corpo. É o corpo de Cristo. Quando eu faço pela igreja, eu estou fazendo por mim. Sabia que a Bíblia compara Cristo, o cabeça, e o corpo dele com a relação homem e mulher de uma só carne? E ela fala que esse é um mistério profundo, difícil às vezes até de compreender na nossa mente, nesse texto de Efésios mesmo. Sabe por que ele faz essa comparação? Porque quando você faz um mal para sua esposa, você não está fazendo só para ela, você está fazendo para você. É a sua família, é a sua casa. Quando você está fazendo contra o seu marido, não é contra ele, é contra você. Então, quando você se levanta, de repente, ou querendo inflamar, ou falar mal de pessoas, do corpo e tudo mais, isso não é contra elas, é contra você, é o seu corpo. Olha aqui o que a Bíblia nos ensina. Esse texto eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 12, verso 4, a gente vai ler do 4 ao 8. São textos bem conhecidos, mas que vendo dessa perspectiva. Romanos 12, 4 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo de Cristo, em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Aqui ele está dando alguns exemplos. Ele está falando, ei, somos membros de um só corpo, cada um com funções diferentes, mas somos um corpo em Cristo. Esse profecia é anunciar a mensagem. Então, se profecia, se inspirar, se liberar a palavra de Deus por inspiração, faça isso, segundo a proporção da fé. Se ministério quer dizer serviço. Servir, se é servir, sirva com dedicação. Aquilo que você faz, se é ensinar, se esmere. E se ensinar, lembre-se que não é só aqui. Tem tantos outros lugares que a gente ensina, dentro dos ministérios. Que exorta, que contribui com liberalidade. Se você sabe que o Senhor tem transbordado sobre a sua vida, não tenha receio, seja generoso mesmo. Seja liberal, é o que a palavra está dizendo. Se você faz o que você faz, a Bíblia está dizendo, se você preside, se você está num lugar onde você está cuidando, organizando, liderando, faça com diligência. Ou seja, não faça de qualquer forma, não deixe para a última hora, não deixe que a sua desorganização seja vista por aqueles que estão junto com você, servindo com você. Pelo contrário, seja um exemplo de diligência. É assim que eu amo o corpo de Cristo, querido. Eu discerno e eu amo o corpo de Cristo quando eu promovo unidade, quando eu me esforço para manter o vínculo da paz. É o que diz lá em Efésios. Ele fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você procura guardar? Sabe, com relação... Quem aqui lembra da expressão... Nas brincadeiras tinha aquele que ficava guardando caixão. Quem lembra disso? Lembra? Você queria bater... Mas sempre tem um lá que ficava mais medrosão e não saía para não perder. E aí acabava com o jogo, né? Na brincadeira isso não é legal. Mas com o vínculo da paz você tem que ser o guardião. Quando se tratar de corpo de Cristo, querido, você tem que ser pitbull. Ei, aqui essa inflamação não vai chegar, não. Ei, isso vai ser cortado. Em mim, bate e morre. Eu tenho que ser um guardião do vínculo da paz. Eu preciso preservar isso no corpo de Cristo.
preservar o corpo. Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança. E aí ele fala no texto, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suporte uns aos outros com amor, em amor. Suportar não é só de aguentar, como a gente sempre diz, te suporto. Não, suportar é dar suporte. É entender que às vezes alguém que está do seu lado não entendeu aquilo que você já entendeu. E eu sei que às vezes isso é difícil. Porque às vezes você já entende, mas sabe o que você tem que pensar? Tem coisas que você também ainda não entendeu. E para essas coisas que você não entendeu ainda, tem alguém do seu lado te suportando. Tem coisas que eu já entendi, eu quero que todo mundo pegue o que eu peguei. Afinal, seria muito bom. E aí eu esqueço de ver as coisas que eu ainda não entendi. E porque eu não entendi, tem alguém do meu lado que já entendeu, que está tendo que tampar esses buraquinhos da minha falta de compreensão. Suportando-vos uns aos outros em amor. Uma outra forma de discernir o corpo, querido, além do serviço, além de promover a unidade, guardar isso, é entender que a cura não acontece na amputação, mas no cuidado. Eu sei que às vezes é mais fácil, aparentemente, para quem foi ferido ou para quem feriu. Quer saber? Só que a gente esquece que para aquele que está se isolando, ele vai perder a vitalidade dele. E para o corpo, vai sobrecarregar. Porque tudo que falta no corpo sobrecarrega algum lado. É como você machucar uma perna. Eventualmente, se você não consertar, você vai sobrecarregar a coluna ou uma outra perna. Não é assim? Então, discernir o corpo é justamente entender esse movimento que cura. O corpo curando o próprio corpo. É o corpo curando o próprio corpo. Ei, chegue mais. Vai dar tudo certo, vem. Vamos olhar para o outro lado aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver essa parte bonita. Não olha para a unha encravada, não. Vamos ver, ó, que batom bonito que essa boca está usando hoje. E o pezão lá, né, por fazer. Calma, vai chegar lá. O corpo curando o próprio corpo. Uma outra forma de discernir é financeiramente, em Hebreus 7:8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, uma outra forma de discernir o corpo de Cristo é entender que você está envolvido também, financeiramente, com isso. Se associando com o Senhor, não só no quesito dízimos e ofertas, mas em missões e tudo aquilo que envolve o recurso para promover o Evangelho. São formas de discernir o corpo. Sabe, querida, é nesse lugar. E o pastor falou isso, agora eu não me lembro se foi hoje de manhã ou agora à noite. Mas ele falou sobre o lugar onde a unção mais poderosa que você pode experimentar é o corpo de Cristo. A unção coletiva. Os discípulos entenderam isso logo. Porque quando Jesus sobe, ele fala, esperam, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. E a gente viu isso em Pentecostes. Eles esperaram, foram revestidos de poder, foram cheios. Ali Pedro, de inculto, de alguém que não sabia usar bem as palavras, ele prega e ali muitas pessoas se convertem, a igreja já é acrescentada, porque as pessoas compreendem por causa da inspiração do Espírito. Porque a igreja estava reunida ali. E aí mais para frente, no livro de Atos ainda, veja bem, Atos no capítulo 2, Pentecostes, no capítulo 4, o Sinédrio tenta pressionar Pedro e João, falando, ei, vocês estão causando alvoroço, vocês estão promovendo cura, tinha acabado de acontecer um milagre ali. E tentam pressionar eles para não falarem, porque estava se disseminando. Aquilo que eles achavam que tinha morrido em Jesus, eles não perceberam, o problema não morreu, se multiplicou. E aí eles tentam pressionar, falar, ei, vocês não podem ficar fazendo isso, uma cura acabada de acontecer através da vida deles. Eles falam, nós não podemos não falar. E eles se veem ali também encurralados, porque se eles prenderem, o povo ia para cima deles. Então eles soltam Pedro e João. E aí quando solta, sabe o que Pedro e João faz? Ele volta para os irmãos, para encorajar eles a respeito do que aconteceu com eles. E olha o que a Bíblia diz, eu vou ler para você, esse versículo. Atos capítulo 4, verso 23, é o último texto que nós vamos ler. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram,
Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E eles começaram a orar e fazer declarações em unânime, em uníssono ao Senhor. Aí lá no verso 29 diz: agora o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, a proposta de Deus para quando a igreja se reúne é que em um só coração, em uma só voz, nós possamos clamar ao nosso Deus e entender que Ele continua fazendo sinais, prodígios, maravilhas, salvação, libertação de fracos, oprimidos. Ele cura, Ele restaura, Ele levanta. E você crendo nisso em uníssono, ouvindo uma só palavra, unindo o seu coração com o coração de Deus. Sabe o que aconteceu naquele lugar? A unção coletiva se manifestou. A proposta do corpo de Cristo se fez evidente. O corpo de Cristo se revela. Ei, é para isso que eu existo. É para isso que eu estou aqui. Em uníssono eu me levanto e eu digo: ei, tem muita coisa para acontecer, querido. Aquele lugar tremeu. Eles foram cheios do poder de Deus. E sabe de uma coisa? Onde o corpo de Cristo ia, as coisas começavam a acontecer. Aqueles homens e mulheres não ficaram intimidados. Porque as pessoas não entendem o que acontece na igreja, porque as pessoas não entendem o mover. Porque, queridos, elas não precisam entender, elas precisam ver algo na minha vida e na sua. Elas precisam enxergar o que é o corpo de Cristo, para que Ele existe, que aqui existe restauração, poder de cura, amor. A unção coletiva, querido, tem que te chacoalhar. E talvez você tenha escutado a Juliana falando e tenha pensado assim: poxa, eu até já estudei, mas parece que eu não ouvi as mesmas palavras. Eu te convido, faça Luminar e faça de novo, mas não fique nessa vida morna que você está. Talvez você não tinha a cabeça que você tem hoje para ouvir o que você precisava ouvir agora. O Evangelho não mudou, querido. O Espírito Santo não mudou. As palavras não mudaram. Talvez somos nós que precisamos mudar. Talvez somos nós que precisamos abrir os nossos olhos para discernir aquilo que é importante. O corpo. Você pode ficar de pé, querido? Levante suas mãos, vamos adorá-lo. Existe uma unção coletiva neste lugar que quer te tocar, que quer te fazer sair desse lugar de incredulidade, de monidão, desse lugar de aflição, desse lugar de mágoa, desse lugar de intimidação, onde parece que nós estamos num limbo. Sabe, existe unção, existe poder para nos confrontar, para nos arrancar desse lugar. E eu te convido, querido, a levantar suas mãos e provocar mesmo esse ambiente nesse lugar. Oh, Santo, 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 você é bom, você é bom. Santo, Santo, somos tua igreja, somos o teu corpo. Há um poder em nós e através de nós. Nós estamos nos últimos dias, assim diz o Senhor. Dias onde você vai precisar tomar decisões de qualidade. É tempo de despertamento para a igreja, assim diz o Senhor. É tempo de purificação, é tempo de ousadia, é tempo de não retroceder. Muitas coisas virão para mudar o seu foco. Situações querendo te iludir, querendo trazer a sua paixão e o seu foco. Mas lembre-se dessa palavra, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Existe sim um plano para esses últimos dias.
E você precisa estar atento para aquilo que o Espírito está comunicando à igreja dele. O Senhor não precisa de somente executores dentro do corpo de Cristo. Ele não precisa de simplesmente tocadores, cantores, professores. Mas Ele precisa de pessoas cheias do Espírito, que amam o corpo, que entendem o que estão fazendo, para que ao você tocar, ao você falar, pessoas sejam impactadas. Sabe, querido, levando suas mãos, discirna mesmo, você faz parte desse corpo. O corpo de Cristo conta com você. Você é parte dele, você é beneficiado por ele. Ao mesmo tempo que você cuida dele, você é cuidado por ele. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, talvez o diabo está tentando te enganar. Ah, que corpo é esse? Que corpo é esse? Sabe, qualquer pessoa do corpo que toque a sua vida com uma oração, com uma palavra, com uma mensagem, o corpo está cuidando do corpo ainda que você não veja. Existem pessoas que oram por você, que intercedem por você. Oh, Pai, obrigado por uma noite, Pai, onde nós vamos discernir, encher o nosso coração de temor e sabedoria, para que possamos amar mais o corpo, se entregar mais para o corpo de Cristo. Oh, Pai, sabe, enquanto você levanta suas mãos e adora um pouco a Ele, faça isso espontaneamente. O Senhor quer ouvir aquilo que você pensa sobre Ele e sobre o corpo. Se dispõe a Ele, mas enquanto você adora, se você está nesse lugar e você já entregou sua vida a Jesus Cristo, mas você estava afastado de Jesus e do seu corpo, e nessa noite você quer se reconciliar com Ele, eu queria te dar essa oportunidade de você se reconciliar com o Senhor. Se você está aqui, levante sua mão direita bem alto, para que eu possa ver. Amém. Venham aqui na frente, queridos, nós queremos orar com vocês. Se você quer se reconciliar com o Senhor, levante sua mão direita, nós vamos orar. Sabe, não importa o que ficou para trás, entenda, um corpo que aguarda com expectativa a sua presença. Há mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor hoje? Levante sua mão direita bem alto. Aleluia. Nosso casal pastoral vai orar com vocês, queridos. Sejam bem-vindos. O corpo ama vocês. Há mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Não deixe para amanhã, queridos. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos o que nós temos que fazer hoje. Há mais alguém? Se você está aqui e você sabe que Deus existe, que existe um Criador, você tem fé, você ouve músicas, você se arrepia, se emociona, mas a Bíblia diz que é necessário que, além de saber que Deus existe e crer nele, que você reconheça o sacrifício de Jesus na cruz e entenda que todos precisam de um Salvador. Para você receber salvação, você precisa dizer: Senhor Jesus, seja o Senhor e Salvador da minha vida, eu recebo o teu perdão. Se você nunca fez essa oração, a Bíblia diz no livro de Romanos que é necessário crer com o coração e publicamente confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Alguém que nunca fez essa oração, é talvez a oração mais simples que você vai fazer, mas a mais poderosa, porque muda a tua eternidade, muda o teu coração e muda o seu destino. Alguém que nunca fez essa oração e deseja, levante sua mão direita bem alto, nós podemos orar com você. Alguém que deseja hoje dizer: sim, Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu não conheço a todos, então faça isso. Levante sua mão para que a gente possa orar com você. Alguém? Alguém? Mude hoje, querido, a sua eternidade com uma decisão de dizer: Jesus, eu te reconheço
eu te recebo no meu coração como Senhor e Salvador. Se houver, você pode vir até o final do culto enquanto eu faço os outros convites. Se você está aqui, você está com alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo físico ou na sua mente, e você quer oração para cura, nós cremos que o poder do nome de Jesus cura as dores e as enfermidades. Vem aqui, nós vamos orar por você. Se você está neste lugar e você nunca recebeu o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder com a evidência de falar em outras línguas, corre aqui também. Isso faz parte da segunda experiência que todo filho de Deus precisa ter. A primeira experiência com o Espírito Santo é o novo nascimento. A segunda experiência é o revestimento de poder. É o revestimento de poder. Alguém que nunca recebeu o batismo no Espírito e deseja, corre aqui na frente. É vital, queridos, para o seu crescimento espiritual. Vamos cantar isso? E assim bem ajustado